Noite informativa e esta quinta-feira vamos reservar-nos a primeira hora, análise alguns assuntos que marcam o país e depois, na segunda hora, as notícias do dia. E temos para hoje 3 temas a analisar, nomeadamente a solução do Banco Central para o MOSA e a reação do Banco Central a esta decisão. Temos as declarações do governador do Banco Central em Cascais, que trouxeram reflexão em torno do sistema político, empresarial e financeiro. E, por último, a Procuradoria-Geral da República, através da doutora Beatriz Buchila, que pede paciência em relação à divulgação do relatório da CROL. E para analisar estes assuntos, conto com a doutora Adelino Buch, a quem agradeço gentilmente a sua presença aqui mais uma vez. Enfim, olhando para este assunto sobre a solução do Banco Central para o caso MOSA Banco, trouxe muitas reações, inclusive o Banco Central respondeu hoje, mas ainda vamos analisar isso mais adiante. Não se coloca em causa os requisitos prudenciais da entidade escolhida, mas o que está aqui em causa é a suspeição em termos de como é que uma entidade vai fiscalizar o negócio na qual ela própria está envolvida. Olhando assim para o processo em geral, qual é a sua apreciação da divulgação que foi feita ontem pelo Banco Central sobre o processo que isto requereu ao longo dos 8 meses que culminou na decisão que nós assistimos ontem? Muito obrigado. Olha, permita felicitar as crianças por ocasião do seu dia hoje. Esta questão da decisão do Banco Central sobre o MOSA Banco, eu penso que precisamos de olhar para elas em 2 perspectivas. Uma perspectiva que é aquela que é a todos os títulos condenável, tendo em conta que, efetivamente, o banco fez uma intervenção de um banco que estava com alguns problemas. Até aí é felicitado o Banco Central por ter feito isso. E tinha um prazo para manter e apreciar o banco para que fosse apetecível para o mercado. Esse período passou e quer parecer que não houve muito interesse por parte dos operadores. E esta última decisão, contra todas as expectativas, onde o Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, gerida pela Coanha, detém 80%. Aqui levantam-se muitas questões, quer dizer, primeiro porque é preciso olhar para os funcionários do Banco de Moçambique como supervisores que intervieram no MOSA Banco porque estava numa situação deficitária com todos os problemas que tinha. Por aí os felicitamos. Mas daí a serem eles os únicos capazes de manter... Acha que esse era o objetivo inicial ao salvaguardar... A partida dá a entender que poderia ser este o objetivo. Onde é que está o conflito? Primeiro porque eles intervieram, não é? Num banco, com todos os problemas que tinha, fizeram uma intervenção e os que intervieram nesse banco agora são os donos do banco. Quer dizer, é aqui onde está o grande problema. E temos que considerar que há 2 aspectos aqui a ter em conta. Primeiro, eles vão se supervisionar a si próprios, tendo em conta que são o banco, os detentores de 80% são funcionários do Banco de Moçambique. Ou seja, este banco será supervisionado pelos seus próprios donos. 2, há aqui uma hipótese de concorrência desleal do ponto de vista daquilo que é o mercado financeiro atual, porque estes podem estar
em melhor posição para atacar uma série de produtos financeiros. Estamos a falar do privilégio da informação, para tomar a decisão no setor financeiro. Exatamente. Esta, na minha opinião, é a primeira abordagem, que é a abordagem pública. Mas há uma segunda abordagem que nós, se quisermos ser cautelosos, tendo em conta toda uma conjuntura nacional, devemos ter em conta. Primeiro, que a intervenção do Banco Central não teve o sucesso que se esperava. O Banco Central terá injetado muito dinheiro para manter o Mozabanco com liquidez e, por via disso, está numa situação de saturação do ponto de vista daquilo que são as injeções que foram feitas. E não há um interesse claro e objetivo por parte de operadores financeiros no país para entrarem nesse sistema, até porque só pela injeção que o banco fez, pelo valor de recapitalização, se calhar há quem pense que é preferível fundar um banco novo. Mas mantendo esta situação nas condições em que está, há o risco de o Banco Central manter injeções constantes no banco, para manter essa tal liquidez e não dissolver. Agora, a alternativa que eventualmente terão encontrado face àquilo que são as propostas do mercado foi o próprio banco assumir, entre aspas, pondo lá o fundo de pensões. Porque no fim do dia, o fundo de pensões é presidido pelo próprio governador do Banco de Moçambique. Então, pode ser uma forma transitória de não manter a situação em que o banco está neste momento, deixando, inclusivamente o próprio Figueiredo, que era PCA provisório, ele agora é executivo, porque precisam ainda de tornar o banco um pouco mais apetecível e, eventualmente, a própria Coanha, paulatinamente, poderá se retirar desta fatia que ele detém do ponto de vista de acionária. Esta, diríamos que é uma solução não muito boa, mas é uma solução pragmática do ponto de vista daquilo que poderiam ser os efeitos de manutenção do Mozabanco numa situação transitória durante longo tempo. Esta seria uma situação, repito, pragmática, porque deixava o Banco Central fora e mantém um sistema de gestão independente que durante algum período vai precisar de alguma ajuda, se calhar, mas não impõe encargos ao Banco Central. Olhando assim para o próprio processo, é óbvio que a decisão em si foi contestada e alguns acham que é contestável, mas olhando para o processo parece haver alguma transparência quando nós falamos de nomes credíveis como o Banco Mundial através da AFC, etc. Mas, por outro lado, alega-se uma espécie de exercício de direito de preferência do Banco Central. Até que ponto é que, se de fato isto tiver acontecido, pode, se calhar, inflamar mais a percepção de transparência deste processo? Repare, eu não vejo que tenha havido... é preciso que os atores interessados no próprio processo se pronunciassem para termos a certeza da existência de transparência. Porque não basta que o administrador do Banco de Moçambique venha a público dizer que houve transparências. Não quer dizer nada isso. Eu também Acha que o processo é auditável? Este particularmente? É auditável. Todos os processos são auditáveis. Não basta que tu tenhas um funcionário do Banco Mundial em Moçambique e dizer este processo fica transparente. Nada nos garante que essa pessoa traz transparência, só pelo simples facto de ser funcionário do Banco de Moçambique. Este processo todo, do ponto de vista de procedimentos, etc., enferma de muitos vícios e questionamento. Portanto, mas há estas duas vertentes, como eu estava a dizer,
há esta vertente péssima do ponto de vista de olhar para a forma como as coisas aconteceram e dizer, não, a atitude do Banco de Moçambique é uma atitude de má fé. Mas há esta outra vertente de olhar o pragmatismo com que está agindo, tendo em conta que aquilo que eram as perspectivas de recuperação do banco, aquilo que eram a visão de tornar o banco apetecível e, por conseguinte, ter interessados à mão, não aconteceu, e não querendo manter a situação indefinida do banco, eles optam por este ato, diria, pragmático. São duas visões diferentes, mas aquilo que salta do ponto de vista da opinião pública é que, de facto, o banco apropriou-se de um bem de acionistas nacionais e outros para os seus próprios funcionários. Esta é aquilo... É a percepção clássica. Clássica. Quer dizer, podem vir dar explicações que quiserem, mas esta é aquela que salta à vista de qualquer um. Exatamente, e por isso nós vimos várias reações, principalmente das redes sociais e de todos os quadrantes em relação à falta de clareza em relação a esta decisão. Selma, eu penso que há uma coisa aqui muito importante, na minha opinião, que não está-se a explorar aquilo que é a opinião da Moçambique Capitais, por exemplo. O que é que eles, como parte que saiu dos 51% para 10%, o que é que pensa deste processo? Era importante termos a sensibilidade deles. De outros acionistas. Exatamente. E o nosso banco, o novo banco português, termos a sensibilidade deles para aferirmos a tal transparência, aferirmos a tal incapacidade de poderem eles, por meios próprios, e por conseguinte ser opção definitiva à Coanha como fundo de pensões do Banco de Moçambique. E eu penso que deste processo o Banco Central sai bastante, diria, manchado. Exatamente, e até porque para lavar esta percepção de ambiguidade deste processo, o Banco Central vai ter que fazer um exercício de comunicação. Esta noite, praticamente, emitiu um comunicado a tentar reforçar o seu posicionamento de ontem, e vou citar aqui 4 pontos levantados pelo Banco Central, onde diz era preciso resolver em definitivo a situação do MOSA. Quer dizer, nós vemos um Banco Central mais imperativo para afirmar a sua posição. O concurso aberto era para todos os que reuniam requisitos. Está aqui a dizer tacitamente que os excluídos não reuniram os requisitos. E também, expressamente, que a Coanha reuniu os requisitos necessários. A permanência de MOSA na situação em que estava não se afigurava sustentável, ou seja, exatamente, o buraco financeiro da instituição era gigantesco no momento da intervenção. Estão a resgatar a ideia de que nós salvamos o banco. Isso é que é mais importante. E sendo o MOSA um banco sistémico capaz de arrastar consigo vários problemas com a sua liquidação, era necessário agir quanto antes. Quer dizer, não há argumentos. Na perspectiva do Banco Central, esta foi a decisão mais pragmática que se pôde tomar em função destas circunstâncias que foram relatadas aqui. Isto é suficiente? Do ponto de vista de formação de opinião, não é. Do ponto de vista... Porque eu penso que houve um teatro mal ensaiado na publicação dos resultados do concurso. Repare, eu estou a dizer um teatro mal ensaiado pela forma como o Banco Central comunicou a entrada do Coanha neste processo. Eu penso que deveria ter havido um pouco mais de seriedade do ponto de vista de divulgação dos resultados. Se calhar até deveriam estar presentes os outros interessados no processo,
E acha que deviam ser divulgados neste comunicado, praticamente de ontem, o Presidente da Comissão Executiva não divulgou os outros concorrentes? É isso que estou a dizer. Eles fizeram um teatro mal feito, mal ensaiado, e aquilo pareceu mais brincadeira do que propriamente uma comunicação sobre um assunto sério que diz respeito à economia nacional, ao sistema financeiro nacional. Aquela conferência de imprensa pareceu mais uma brincadeira do que propriamente uma comunicação sobre um assunto sério. E eu penso que só agora eles, com este segundo comunicado, é que despertam para perceber que, de facto, eles não comunicaram. Eles não deram a conhecer e não tiveram a humildade suficiente para pôr as coisas tal como aconteceram. Repare que tu tens... eu não tenho nada... Isto não é uma questão pessoal, não é uma questão de pessoas, é uma questão de princípio. Tu tens o Banco Central que diz que os seus próprios funcionários, incluindo quem comunica, já ficou dono do banco. Tu tens a administração provisória que diz que dirigiu um processo do qual encontrou aquele que lhe escolhe para ser o presidente do Conselho Executivo. Nessa perspectiva há conflitos de interesse. Há muita promiscuidade nesta comunicação. Eu penso que não houve serenidade, não houve ponderação bastante para ver como levar este assunto ao público. Eu penso que houve, se calhar, não diria desprezo pela opinião pública, mas minimizou-se a capacidade da sociedade, a massa crítica moçambicana sobre este facto específico. Talvez porque nós tivemos os dois casos que aconteceram sem muitos alaridos. O Banco Central subiu a fasquia de respeitabilidade do ponto de vista daquilo que são as suas ações, do ponto de vista daquilo que é a sua atuação no mercado financeiro. Acha que isto poderá baixar a popularidade do Banco Central num contexto muito complexo? Agora ficam sistema... São suspeitos todos, não são sérios. Quer dizer, não estou a dizer que eles não são sérios. Do ponto de vista da forma como estas coisas aconteceram, eles não transmitiram seriedade nenhuma. E o que é que lhe sugere fazer, doravante? Já foi um comunicado que, do ponto de vista de percepção, não foi claro ainda para aquilo que são as questões que a sociedade levanta em relação a este processo. O que é que se recomenda ao Banco Central a fazer para minimizar esta percepção de falta de transparência neste processo? Bom, é o que eu dizia antes. Era importante que neste processo os concorrentes estivessem presentes na conferência de imprensa, mesmo como convidados, não é? Para se ver. Era importante que a sociedade soubesse qual é a opinião da Moçambique Capitais sobre este processo, tendo em conta que era o detentor da maioria, com 51% do capital do banco, se está conformada, se está satisfeita com o processo, se foi de facto transparente como se pretende dizer. Era importante também conhecer-se a opinião do próprio novo banco português, do ponto de vista daquilo que foram procedimentos, porque não basta só olhar para a aritmética que foi feita do ponto de vista de capital para dizer que tu ficas com 10, eu fico com 10 e o outro fica com 80. Era preciso aferir se este procedimento foi o mais aconselhado ou o menos problemático ou não. Só assim é que se pode devolver alguma tranquilidade ao banco. É importante, e eu repito, eu acho que é importante, porque as pessoas que estavam à frente do Moza Banco são pessoas conhecidas
e a sociedade tem algum respeito por elas. A palavra delas, dessas pessoas, pode ser uma lufada de ar fresco para aquilo que é, neste momento, o ambiente que se vive à volta deste assunto. Exatamente. Este assunto vem a fervilhar, se calhar não pela decisão de per si, mas sim pela reputação que o Dr. Rogério Zandamela construiu ao longo destes meses. E até porque, muito recentemente, ele participou de uma conferência em Cascais, em Portugal, onde respondeu questões sobre a corrupção, onde levantou a esfera questões de promiscuidade, falta de transparência, e passo a citar, se calhar, ao responder às perguntas da audiência sobre a corrupção, durante um debate da conferência do Horizons Global Meeting, Rogério Zandamela criticou a forte dependência do governo e o sistema de favorecimento aos empresários, ligações do poder político, mas sublinhou que, no seu caso, ocorre o oposto. Há quem diga que a esposa do César não basta ser, mas é preciso parecer. É o caso? É o caso. É o caso porque, neste caso específico, ele fez uma declaração e o Banco Central veio agir exatamente no sentido contrário. O que é que correu mal aqui? Foram as declarações do Zandamela ou é o processo em si? De facto, se nós formos a ver o desempenho do Banco Central e particularmente do Dr. Zandamela, nós temos a economia a recuperar com decisões que foram tomadas de forma muito não ponha dúvida, e já o dissemos estratégicas e racionais que levaram a economia a estar nesta estabilidade que vemos hoje. Nós já o dissemos muitas vezes que o governador Zandamela veio impor alguma disciplina no sistema financeiro nacional. Muitas vezes, num dos programas dizia, muitas vezes os indicadores básicos, o Banco Central baixava e as taxas continuavam altas. E dizia-se que não tinha poderes para impor à banca comercial aquilo que deveriam ser as bases de taxas. Hoje há um acordo sobre a base das taxas, a base de cálculo de taxas de juro, por exemplo. Então, o Zandamela veio, sem dúvidas, disciplinar o mercado financeiro nacional. Só que, se calhar, a viver este momento do boom, costuma-se dizer que é uma espécie de uma nódoa em pano branco, não é? Que aconteceu com esta situação. Mas também é preciso dizer que estas declarações do governador do Banco de Moçambique, não sendo questionáveis do ponto de vista de conteúdo, provavelmente também revelam alguma falta de realismo do ponto de vista daquilo que é as dinâmicas da nossa economia, porque de facto é verdade o que ele disse, mas é preciso contextualizar como é que estas coisas acontecem muitas vezes. Mas não há dúvidas que as declarações dele são reais. Nós sabemos que funcionou sempre assim. E ele, de facto, conseguiu disciplinar, mas não passam 48 horas, estamos piores que aquilo que ele dizia que há promiscuidade entre política e finanças e empresários. Olhando um pouco para as próprias declarações, Zandamela pretende mudar este quadro de promiscuidade com as decisões que tem tomado desde a sua chegada. Esse é que é o objetivo, porque estas declarações vêm de fora praticamente, ou nunca foi colocada uma questão como esta, ou se calhar sempre se absteve em comentar sobre a fotografia do sistema financeiro, empresarial e político em Moçambique. Eu penso que se calhar é uma questão de oportunidade, porque a nível nacional nunca ninguém lhe pôs esta questão. E eu penso que o que ele disse, do ponto de vista prático, é o que está a acontecer. Portanto, ele conseguiu, de facto, impor
alguma disciplina. Só que essa disciplina, com os últimos acontecimentos, parece cair por terra. Porque essa promiscuidade também está aí presente. Esse clientelismo também está aí presente. Então, é por isso que eu dizia, há uma falta de realismo do ponto de vista daquilo que são as dinâmicas da nossa economia. Há um determinado momento, quando o país abraça a economia do mercado, há situações que eram inevitáveis, até porque a própria dinâmica assim, diríamos que autorizava. É preciso termos alguma ruptura, e o Zandamela estava conseguindo essa ruptura. E essa ruptura não se faz muito com declarações, faz como ele vinha fazendo. Até porque o número de oponentes vai crescer à medida que se fazem acusações públicas como exatamente, esta, não é? As declarações não resolvem o problema. Ele estava a impor uma disciplina no sistema financeiro de tal ordem que ninguém mais desobedeceu aquilo que o Banco Central determinava. Como dizíamos, num passado recente, menos de um ano, o Banco Central deliberava, tomava medidas, ninguém respeitava isso. Hoje, o Banco Central é realmente um banco regulador, é um banco que impõe regras de jogo, mas convenhamos, agora ele tem muito caminho por... Acha que justifica a aparição de Dr. Rogério Zandamela neste processo e vir explicar todas as faces do processo por uma questão de lavagem de imagem, porque até certo ponto sim, o Banco de Moçambique está a ser criticado, mas sobretudo o Dr. Rogério Zandamela, tendo em conta que se conhece com um perfil de testa de ferro, quem decide da melhor forma o que acontece? Eu penso que não. Na minha opinião, isto não carece da presença pública do governador do Banco de Moçambique. Como dizia antes, o ensaio da divulgação dos resultados foi mal feito. Eu penso que as pessoas não tinham a seriedade da informação que estavam a levar ao público. Volte, recue. Vocês têm imagens dessa conferência de imprensa. Há de ver que parecia uma coisa de brincar com as pessoas. Não tiveram o alcance, o impacto que aquilo ia trazer quando fizeram aquela divulgação. É por isso que eu considero aquilo um teatro mal ensaiado para um público exigente. Então, se eles não foram capazes de fazer isso, não é o Zandamela que vai corrigir isso. As mesmas pessoas, os mesmos atores, têm que vir a público, se calhar, com outros participantes do processo, para virem lavar a imagem. Não vai ser o Zandamela, porque o Zandamela nem esteve lá. Então está claro de que os requisitos prudenciais não são suficientes para deter estas ações, no caso que a sociedade comprou? Aqui não é um problema prudencial, é um problema de todo um conjunto de situações, é de todo. Repare, eu penso que o sentimento geral da sociedade neste momento é que o Banco Central agiu de má fé contra a Moçambique Capitais. Este é o sentimento mais geral. Venham as explicações que vierem, mas este sentimento não vai sair. Há um sentimento que ainda não foi manifestado, que também terá que vir da Associação dos Bancos Comerciais de Moçambique. Como é que a Associação dos Bancos Comerciais vê uma corranha, não é, detentora de 80% de capitais do Moçambique no mercado, a concorrer com eles? Não estaremos aqui a informalizar definitivamente o sistema financeiro também?
criando sistemas de oportunidade desiguais. Quer dizer, e depois há uma coisa muito interessante no meio disto tudo. Os principais interessados neste processo estão calados. É o público que está a exercitar o direito de opinião. Mas o Fundo de Pensões tem também outros investimentos. Acha que o Fundo de Pensões deveria investir em tudo menos no sistema financeiro? Não, eu penso que deve investir onde acha que a rentabilidade é boa, mas a questão aqui é a forma como ele chega lá. Não é o problema de investir no sistema, é a forma como se chega lá. Porque podia ter chegado à conclusão que precisam de abrir um banco, eles que abram, não tem problemas nenhuns. Agora, a forma como eles conseguiram ter um banco é que é uma forma que parece desonesta. Não estou a dizer que é desonesta, parece desonesta. Sim, é isso. Exatamente, eu penso que este assunto ainda vai nos levar a mais análises, porque haverá pronunciamentos de certeza e principalmente para clarificar as más percepções. Mas é preciso olhar para o lado pragmático do processo. O lado pragmático do processo é que, não havendo interessados com arcabouço bastante para levar este projeto avante, não podendo o Banco Central prolongar com este período provisório, era importante que encontrasse uma saída. Nessa perspectiva, o Banco Central foi pragmático. Mas esta questão toda que se levanta tem a ver com a comunicação, a forma como as pessoas se comunicam. Este, na minha opinião, foi o grande erro. Foi o grande erro. Até arrisco-me a pensar que as pessoas não estavam tão sérios quando levaram este assunto à divulgação. Não pensavam. Vamos dar mais uma informação às pessoas e as coisas acabam aí. Não tinham ideia que poderia ter a repercussão que está tendo, ao ponto de trazer mais um comunicado. Espero que venham muito mais outros para clarificar, porque a nebulosidade é tal que precisa de muita luz para se ver o obstáculo a 1 metro. Exatamente. Vamos passar para outro assunto, nomeadamente o assunto da CROL. Como deveria deixar de ser, tivemos o Conselho Coordenador da Procuradoria-Geral da República e este assunto está na ordem do dia. A Procuradora pediu paciência aos moçambicanos em relação à divulgação. Sabe-se que o relatório foi entregue pela CROL à Procuradoria no dia 12 de maio. Esperava-se que ao menos até final de maio pudéssemos ver pelo menos o sumário executivo, mas estamos no dia 1 de junho e nada de relatório. Bom, é uma paciência que todos nós precisamos de ter, mas até que ponto esta demora, se posso chamar demora, pode comprometer aquilo que são os direitos, o direito à informação do cidadão, e até que ponto é que isto não levanta suspeições da credibilidade das nossas instituições? Estou a falar da Procuradoria-Geral da República. O cidadão comum entende esta demora ou este período até a divulgação deste relatório? Olha, aqui temos mais um caso que requer efetivamente muita ponderação para analisá-lo. Primeiro, eu diria que a Procuradoria-Geral da República é vítima de um processo que, à partida, foi, na minha opinião, mal conduzido. Mal conduzido porquê? Porque a Procuradoria precisava desta investigação especializada para poder prosseguir com as ações que achar pertinentes seguir. Mas o país não tinha dinheiro. Então, o país recorre à Suécia para ter dinheiro para pagar a CROL. O que é que acontece neste processo? Quando a Suécia recebe o relatório,
já manda recados públicos. Pelo menos divulguem uma parte do relatório, depois, daqui a um mês, divulguem outra parte. Não sei se está a perceber, quer dizer, esta é a atitude de quem pagou o relatório, que está a dizer o que é que tu tens que fazer. Tu nem sabes o que é que traz o relatório ainda. E neste aspecto, pela sensibilidade do caso, nós temos questões de soberania em jogo. Exatamente. E até que ponto... Este é o grande problema de pobreza, quer dizer, do ponto de vista de pobreza material de facto. Mas isto acontece já há muito tempo, inclusive nas eleições, onde os doadores, os financiadores das eleições, pedem que algumas cláusulas sejam aplicadas em determinados processos e, às vezes, exigem prestação de contas. Neste caso da Kroll, justifica que a Embaixada, no caso, venha e não peça que o relatório seja divulgado. Não faz nenhum sentido. E nas circunstâncias em que pede. O primeiro posicionamento da própria Suécia, quando diz que a Procuradoria deve divulgar num espaço X, eu penso que não é da competência deles fazer isso. Não era. O próprio Fundo Monetário, quando deu opinião sobre o relatório, não era da competência deles, porque o relatório foi produzido para ser usado pela Procuradoria-Geral da República. Repare, quando a Suécia diz que no prazo X devem fazer isto, neste devem fazer aquilo, estão a dar, estão a transmitir a opinião pública para que haja, do ponto de vista de pressão. Porque se não acontece isto, alguma coisa está a acontecer lá dentro. Quer dizer, não há sequer a visão de que aquele que precisa daquele relatório para procedimentos ulteriores precisa de olhar para ele, analisar com serenidade, sem pressão nenhuma, que é para poder tomar decisões ponderadas. Não há nada disso. Então, a Embaixada e o Fundo Monetário Internacional deram recados e o público está a agir pressionando a Procuradoria-Geral da República num processo que, mais uma vez, só pode acontecer para quem realmente pede favores, porque não há uma outra explicação para entender porque é que a Suécia disse que deveria acontecer aquilo naqueles prazos. E tendo em conta que os doadores, os países, no caso, que apoiam o orçamento, condicionam sempre a retomada de apoio à divulgação deste relatório, como é que acha que Moçambique deve gerir este jogo de cintura, tendo em conta que a margem para a cobertura das despesas é muito curta e Moçambique tem problemas de tesourarias sérios e não só tem o serviço da dívida que tem que ser resolvido em função também dos resultados destes relatórios, porque o apoio tem que retomar, o FMI deve retomar o programa alongado, conforme diz, com Moçambique. Qual deve ser a solução que o país deve adotar? Aqui está uma grande... está aqui uma pergunta cuja resposta é: a Procuradoria-Geral da República, como instituição deste país, é a primeira e a mais interessada em ver este assunto resolvido. O que significa que não há, do ponto de vista de princípio, nenhum interesse em que a situação em que vivemos se mantenha por longo tempo. Então, é a Procuradoria que tem maior interesse em que o país saia desta situação. Se a condição do país sair desta situação passa por levar este processo a bom porto, a Procuradoria tem que acelerar. Todo o país tem que estar mobilizado, todas as instituições devem estar mobilizadas. Não é preciso a Suécia, não é preciso o Fundo Monetário Internacional pressionar e, por via disso, pôr a sociedade em cima da Procuradoria-Geral da República. Portanto, esta pergunta que estás a fazer é uma pergunta que, à partida, interessa às instituições moçambicanas que este assunto seja resolvido. Não precisamos de ter pressão.
num outro desenvolvimento, num outro debate, quando se dizia que deixem a Kroll trabalhar, dizia não, a Kroll é que devia ser pressionada. A Kroll teve 3 adiamentos e nós não temos capacidade de tolerar que a Procuradoria estude um documento que teve 3 adiamentos por parte do pesquisador. Estamos a ser demasiado, sei lá, estamos a ser muito maus em relação às nossas próprias instituições. Vamos supor que, porventura, este relatório, o sumário executivo deste relatório aparecesse hoje. Acha que, independentemente do resultado deste relatório, os doadores iriam retomar o seu apoio ou estariam condicionados ao resultado deste relatório para retomar o apoio? Olha, os doadores, eles têm caprichos próprios, não é? Os doadores têm caprichos próprios que precisam de alimentá-los em face daquilo que são as dinâmicas atuais da nossa economia. Já dizíamos que para eles, se calhar a divulgação em si, se calhar não é um problema. O problema é o efeito do relatório, o que efeito é que vai produzir o relatório que a Kroll trouxe a Moçambique, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de responsabilização, se quisermos, das instituições ou das pessoas que estão relacionadas com este processo. Eu penso que aí é muito difícil nós antevermos qual vai ser a atitude dos doadores, porque eles agem em função do interesse próprio que eles têm, essa liberdade, o dinheiro deles. De qualquer forma, depois deste processo terminar, ou até a divulgação do relatório, e eventualmente, se os doadores voltarem a apoiar o nosso orçamento, Moçambique vai perder alguma liberdade em relação ao controle das finanças públicas? Moçambique já Estou a falar, por exemplo, das imposições, por exemplo, do FMI, já está a falar em relação aos subsídios, fala em relação ao controle do sistema financeiro, o controle das taxas, no caso, respeito às taxas de juro, as inflações, etc. Quer dizer, a determinação de certos pressupostos, inclusive o saneamento das empresas públicas, etc. Isto tira alguma liberdade de Moçambique de gerir as suas finanças públicas? Até que ponto isto é ou não vantajoso para o país? Repara, nós já não tínhamos... O país já não tinha nenhuma liberdade do ponto de vista daquilo que é o controle da despesa pública, por exemplo. Mas há um aspecto que também é preciso saudar, porque nem tudo é mau do que está a acontecer hoje. Por exemplo, creio que esta semana o Governo aprovou uma lei que vai ser, uma proposta de lei que vai à Assembleia da República, que visa rever o sistema fiscal em relação aos megaprojetos. É um assunto que, do ponto de vista de sociedade, já vinha há muito tempo a ser debatido. Vinha a sociedade civil, vinha chamando a atenção sobre a necessidade de os megaprojetos cumprirem com a obrigação fiscal. Porque cumprindo com as obrigações fiscais, de acordo com algumas contas feitas aí pelo ar, e creio que foi o Castelo Branco que fez, cumprindo à letra as obrigações fiscais dos megaprojetos, nós não precisaríamos deste apoio orçamental, porque teríamos dinheiro suficiente para cumprir com as nossas obrigações. Uma das condições que foi imposta ao Governo é rever a legislação fiscal. Fez esta revisão. Se para o Governo isto é algo que estava contra as suas perspectivas,
para a sociedade é algo que já vinha clamando há muito tempo. Portanto, neste ponto de vista, eu penso que é bem-vinda a pressão que o Fundo Monetário Internacional fez sobre o Moçambique. Porque vamos ter recursos com base nos meios próprios que não tem nada a ver com doadores, só revendo o sistema de tributação. Portanto, mas nós vamos continuar a ter estas questões, por exemplo, de saneamento de empresas públicas. É algo que já vinha desde há muito tempo a ser dito, deve ser feito, deve ser... O que vai acontecer agora é acelerar, porque mais cedo ou mais tarde isto tinha que acontecer. Mas como nós estamos numa situação de saia justa, como se costuma dizer, então temos que dar passos mais largos para fecharmos o ciclo. Exatamente. Doutora Adelino Buoco, muito obrigado uma vez mais pela sua contribuição aqui no Noite Informativa e até a próxima semana. Ok, obrigado. E nós ficamos por aqui, mas voltamos na segunda hora com as notícias do dia. Até já. Queremos do Ministério Público não a repetição da divulgação desses casos, mas sim a solução desses casos, uma solução jurídica. A qualidade da informação que nos é trazida não espelha realmente aquilo que as pessoas querem saber, aquilo que o povo tanto pretende saber. E nós sabemos que a nossa lei depende da bancada maioritária. Zâmbia, Guiné-Bissau, Namíbia, quais as reais possibilidades de Moçambique? Todas as seleções são fortes, mas nós também somos. Senhorias, falamos a partir da Matola. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estava lá, mas houve aqui uma patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Político, mas eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. À quarta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. Como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo? O presidente Samora Machel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira, fazer de outra maneira as coisas. Julga ser este momento ideal para atribuir autonomia aos províncias? Eu acho que esse debate devia ser feito no Parlamento, não é? O país precisa de uma governação capaz de resolver esses problemas básicos.
Um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte. O protesto social, pacífico, aliás, de opinião muitas vezes, é criminalizado, é vítima de violências. Isso não pode acontecer. Fazendo uma análise no pior cenário. No pior cenário, daqui a um ano não temos água, nenhuma. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Em que é que se traduz este acarinhamento, este apoio ao setor privado? É correto que o governo, por exemplo, aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional. Isso não é possível. Eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo. Nós estamos a falar de pessoas. Que tipo de participação reivindicam no diálogo político? Uma participação igual. Grande entrevista, aqui. Veja o campeonato da cidade aqui na STV Notícias. Um mundo sem referências é um mundo sem norte.